Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bet de hoje no ar, edição de sábado, Matheus Montenegro, são muitos jogos, então vamos lá. Papum, papum. Eu só queria dizer que eu falei que o Palmeiras ia passar, tá? Fica aí o aviso. Se inscreva, deixa o seu like, hypar e ativa as notificações desse canal. Sabadão recheado, muitas ligas, muitos jogos. Por isso a gente vai começar agora com o auxílio dele, Fabermano. Score Tabs. Vamos embora. Score Tabs, nossa parceira, tá? Se você quer a função Pro do Score Tabs, que é uma plataforma para você apostador, use o nosso código HOJE10. Já está na tela aqui, Matheus Montenegro, né? Vamos começar pela Premier League. Tá? Nesse sábado. Temos aqui alguns jogos, né? Os principais jogos. Vamos começar pelo Arsenal contra o Burnley. Tá? Um jogo de duas equipes bem distintas, né? O 16º contra o líder. Né? O Burnley tem 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 12 gols marcados e 7 sofridos. E o Arsenal só tem uma derrota, né? Que foi num jogo contra o Liverpool, não é isso? Liverpool fora de casa. E eu acho que mais absurdo do que só ter uma derrota é só ter sofrido 3 gols, tá? Em 9 jogos. É impressionante como a defesa do Arsenal tá sólida nessa temporada. E se você, a gente vai ver já os jogos, as partidas que o Arsenal sofreu gol foram justamente jogos difíceis, tá? Partidas mais tranquilas, ele tem sido uma defesa muito sólida. E eu vou repetir o que eu tenho falado também desde o início aqui do bet de hoje. Esse ano, o Arsenal vai papar um grande título. Seja Premier League ou Champions, uma das duas vai cair no colo do Arsenal. Bom, vamos aqui para os últimos jogos, né? Vamos pegar o Burnley em casa, tá, Matheus Montenegro? O Burnley em casa, ele venceu o Leeds, perdeu para o Cardiff pela Copa da Liga Inglesa, mas aí a gente desconsidera, né? Porque usa ali time alternativo e tudo mais. Empatou com o Forest em casa, perdeu do Liverpool por 1-0 e contra o Derby County também pela Copa da Liga Inglesa venceu. Tá, então não tem uma campanha também tão segura em casa, não. A equipe do Burnley, viu? Ele tem 2 vitórias, né, aí na Premier League, que foi contra o Sunderland. Sunderland e essa recente aí contra o Wolverhampton, né? E assim, são 2 times. O Sunderland agora tá muito bem, só que ele não começou lá tão bem assim, não, tá? É um time que veio agora da segunda divisão, engata uma sequência boa recentemente, e a outra vitória foi contra o time aí que eu considero o pior da Premier League. E vai ter pela frente um Arsenal que é muito seguro, né, velho? Como eu disse, eu acho que o principal foco do Arsenal não é nem as vitórias, não é nem a grande campanha positiva, é a defesa. A defesa tá muito sólida, velho. Impressionante. Ó, fora de casa, ganha do Fulham por 1-0, ganha do Newcastle por 2-1. Copa da Liga ganhou do Porto Vale 2-0. Liga dos Campeões ganhou do Bilbao por 2-0. Ganhou do United fora por 1-0 na primeira rodada. Né, e só perdeu pro Arsenal por 1-0. O time tomou 2 gols fora de casa nesse recorte aí de mais de 7 jogos. O Arsenal tá tão bom que até você se confundiu aí. O Arsenal perdeu pro Arsenal. É o único time capaz de batê-lo. Cara, são 14 jogos da temporada, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá? E os jogos que ele sofreu gol foram contra Newcastle, Manchester City e Liverpool, tá? São essas 3 partidas que ele acabou sofrendo gol. Adversários muito mais qualificados que o Burnley. É um foco 100% no Arsenal. A grande questão as odds estão justas, né? Uma cotação bem pequenininha ali pro Arsenal. E assim, o Arsenal ele não tem sido avassalador não, tá? Foram poucos jogos aí que ele goleou. Então, eu teria um receio desse jogo por causa das odds. Porque para você pegar algo de valor a favor do Arsenal, você teria que pegar tipo um handicap. Para o Arsenal vencer por 2 gols de diferença. Eu acho que o mais seguro aqui seria você pegar a vitória do Arsenal duplando com alguma coisa. Fazendo uma tripla, uma múltipla. Eu acho que é a melhor pedida aí para o confronto, tá? Na linha de gols, né, o mais de 1,5, 1,23, o menos 4,5, 1,15, né? Se você quiser... Eu acho que o Arsenal vai ganhar por 2-0, assim. O Liverpool perdeu... O Burnley perdeu do Liverpool só por 1-0, por exemplo, né? 2 gols do Arsenal, que é uma tendência, né? O Arsenal ganha muitos jogos marcando 2 gols, 1,40. Tá? A pré-live é isso, né? Ou vitória do Arsenal seca, com a odd mais baixa, ou vitória do Arsenal com 2 gols para subir a odd. Né, mas pode ser um jogo bom pro ao vivo, tá? Talvez, como o Arsenal não é tão avassalador assim, né? Pode demorar a fazer gol, as odds subirem, aí você pode pegar sua vitória. Perfeito, é isto. Forest e United, Matheus Montenegro. O Forest, será que acordou? Não, né? Porque ele ganhou na Europa League, mas perdeu já o seu último jogo. Vamos até botar a classificação, porque o Forest é o 18º, tá na zona de rebaixamento. 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas, só marcou 5 gols e tomou 17. Pior ataque da Premier League, tá?
Pior ataque da Premier League. E vai pegar o Manchester United, que enfim embalou, né, Faber, mano? Tá ali em sexto lugar apenas, só que o início foi bem ruim dos Diabos Vermelhos, né? Engatou 3 vitórias seguidas. Parece que o molequinho lá vai cortar o cabelo, hein? Só falta 2 agora. E diferente do último jogo, do Arsenal, a leitura aqui passa muito pela questão das odds. Aqui eu acho que já é um jogo com mais valor em termos de odds, porque a discrepância não tá tão grande. A gente vai ver aí o recorte recente das equipes, né? Vitórias difíceis do Manchester United, tá? Meteu 4 no Brighton, que é um timezinho interessante. Venceu o Liverpool fora de casa, no clássico ali, né? E venceu o Sunderland, que é um time que hoje tá ali conquistando vaga na Champions League. Foi do Chelsea fora o Sunderland, né? Na rodada passada. Empatou não? Foi empate? 2-1. Fez gol no final. Foi isso mesmo, golzinho no final. Foi. 3 vitórias seguidas, né? Ganhou do Chelsea também num recorte recente. Realmente é um time que começa a passar alguma confiança, tá? E o Forest é o inverso, né? Vamos pegar os últimos jogos do Forest, porque é um time que perde muito, né? A gente vai ver numa sequência aqui de 10 jogos, Matheus Montenegro, só uma vitória, que foi aquela contra o Porto na Europa League, e ele perdeu 7. E nem batido pelo Bournemouth, 2-0. Aqui se esperava um jogo melhor, né? Porque ele ganhou do Porto, agora vai reencontrar ali a competitividade, mas nada disso. O Bournemouth venceu até com tranquilidade, 2-0. Tomou 3 do Chelsea, tomou 2 do Newcastle, sem fazer gol, né, nesses 3 jogos. Nos últimos 5 jogos, nas últimas 5 rodadas de Premier League, o Nottingham Forest ele tem o pior retrospecto, ele seria o lanterna, tá? E ele só marcou 1 gol nesses 5 jogos, tomou 9. Então, assim, é um time que realmente briga para não cair essa temporada, tá? No papel, não é um timezinho ruim, mas tá uma bagunça muito grande, já vai pro 3º treinador nessa temporada, né? Nuno Espírito Santo, depois foi demitido, chegou o Postecoglou, foi demitido, tá o... Cara, esqueci o nome dele agora. O Lishi? Esqueci. É interino, né? É o inglês, tá interino lá. Pelo menos a vitória em casa foi contra o Brentford, que foi aí no início da temporada, né? Sim. Pela Premier League, ele conseguiu perder do West Ham em casa. Sim. 1, 2, 3... perdeu 3 jogos seguidos em casa, sem marcar gol, viu? Então, não tem como fugir. E as odds ajudam, viu? Mas a odd tem valor, viu, nesse jogo aqui. 2 pro United. Eu acho que o United vai ganhar, tá? Eu acho que o United ganha. Eu fui procurar aqui, é o Shandish, tá? O que tá lá, o interino por hora no Nottingham Forest. Velho, esse aqui é um jogo que você já pode pegar um empate no aposta do Manchester United, você já pode pegar um dupla hipótese com gol do United, que eu acho interessante. O dupla hipótese é 1,30 já. Aqui eu vejo mais valor do que no jogo do Arsenal, tá? Porque você pode se proteger um pouco mais, né? Você não precisa pegar uma vitória por 2 gols. Aqui você pode pegar um dupla hipótese, um golzinho do United. Cara, esse jogo realmente é o jogo onde as odds têm valor, viu? Porque, por exemplo, o United, né? Ele nem jogou no meio de semana porque ele tá eliminado da Copa da Liga, né? Então ele só descansou e se preparou para esse jogo. Tudo bem que o Forest também acho que já tá eliminado, né? Já estava eliminado, também não jogou no meio de semana. Mas, enfim, eu acho que 2 gols do United, 1,83. Muito valor. Aqui é realmente... se o United confirmar a boa fase, vai fazer a alegria do apostador nesse sábado. Bom, temos Tottenham e Chelsea, tá? Duelo londrino. É o jogo do 3º contra o 9º, tá? O Chelsea ainda meio irregular. 5 vitórias do Tottenham, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 7. A equipe do Chelsea, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As equipes marcaram a mesma quantidade de gols. O Chelsea sofreu mais, né? A defesa do Chelsea é vazada em quase todo o jogo. Pois é, o Chelsea na Premier League teve essa derrota recente aí contra o Sunderland, né, dentro de casa. O último jogo foi pela Copa da Liga Inglesa, né, contra o Wolverhampton. E assim... Não empata o Chelsea, né? Últimos 10 jogos. 6 vitórias e 4 derrotas. Assim... Velho, eu tava com mais confiança, tá? Nesse Chelsea. Essa derrota pro Sunderland me deixou com o pezinho atrás em relação aos Blues. E o Tottenham tá interessante nessa temporada. O Tottenham tá surpreendendo, né? Esperava-se menos do Tottenham e mais do Chelsea nesse início de temporada aí de Premier League. Podemos caracterizar dessa forma, tá? Eu acho que é um jogo interessante por causa das odds também. Acabe abrindo margem aí pra gente encontrar alternativas de valor, porque é um jogo muito difícil de gravar o resultado final. Então as odds são bem parelhas ali. A gente vai observar isso aí logo mais. O Chelsea sofre 3 do Wolverhampton. Tudo bem que era time reserva aqui na Copa da Liga, mas vamos pegar os jogos com o time titular. Toma 2 do Sunderland, toma gol do Ajax. Aí do Forest ele não tomou, tudo bem. Aí toma do Liverpool, toma do Brighton pelo campeonato inglês, toma do United, né? Então um time que nos joguinhos um pouco mais complicados, ele toma gol em quase todos, tá? E o Tottenham, a gente viu aqui que ele tem 17 gols já na Premier League. Vamos passar aqui os jogos recentes dos Spurs,
né? Ele perde do Newcastle, mas faz 3-0 no Everton, 0-0 no Mônaco, Liga dos Campeões. Na derrota pro Aston Villa deixou gol contra o Leeds, contra o Bodo Glimt, contra o Wolverhampton, contra o Doncaster, Brighton, enfim. É um time que na maioria dos jogos deixa gol. E pelas odds, Matheus Montenegro, a gente vê que é um jogo realmente difícil de cravar resultado final. É um jogo que eu acho que você pode focar mais em over goals, tá? Acho que a tendência é por aí. Ambas marcam, eu acho interessante, né? Para quem quiser aposta simples, de um pouquinho mais de risco. 1,57. Acho que tá um odd, tá ali justa. Podia dar até um pouquinho mais baixo, tá? Eu acho que bate esse ambas marcam aí, 1,50, 1,53. Acho que o 1,57 tá valendo a pena. Se você quiser se proteger um pouco a mais e for para escolher apenas o gol de um dos dois times, por exemplo, para botar ali numa múltipla, numa tripla, numa dupla, eu ficaria com o gol do Tottenham, tá? Vai estar um odd levemente maior, né? O Tottenham, o Chelsea é o favorito para esse jogo, né? Pouca coisa, mas é. 1,25 o gol do a Tottenham. 1,22. Eu prefiro o gol do Tottenham. Em casa, tá melhor qualificado do que o Chelsea, né? O Chelsea vem de derrota na Premier League, precisa dar uma resposta. Eu acho que isso condiciona para um jogo um pouco mais aberto, por exemplo. Tomou 3 gols do Wolverhampton, beleza, que não era que fosse a máxima Copa da Liga Inglesa, mas é um time bem pior que o Tottenham, né? Então, um golzinho do Tottenham, eu acho que acaba sendo aí a melhor pedida para uma aposta simples aí nesse pré-jogo. Bom, Liverpool e Aston Villa, o Liverpool que vem numa sequência ruim, é só o 7º colocado, tá? Já tem 4 derrotas no campeonato. Eu não sei quantas derrotas ele teve na temporada passada, mas não deve ter sido muito mais que isso, não. E o Aston Villa é 8º. O Aston Villa começou meio mal, mas deu uma crescida aí nas últimas rodadas, já não perde há 5 jogos, tá? E a gente vai agora para os resultados recentes. Vamos começar pelo Liverpool, né? Que ele perdeu 4 dos últimos 5. Ele perdeu 6 das últimas 7, pô. O que é pior ainda, né? Ele só ganhou do Eintracht Frankfurt, né? No recorte fora recente. De casa. Sim. Na Premier League ele vem de 4 derrotas seguidas, né? Eu sei que no recorte recente de Premier League, se você puxa as últimas 5 rodadas da Premier League, aquele mesmo parâmetro que eu usei lá pro Nottingham Forest, o Liverpool ele tem uma campanha quase de zona de rebaixamento, tá? Ele só tem 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos de Premier League. Impressionante o que Arne Slot está fazendo aí no Liverpool, tá? Inclusive já está começando a se cogitar aí até demissão de Arne Slot, tá? Isso. Ó, o Liverpool tomou gol nos últimos 10 jogos. Bizarro. Estatística importante para o apostador. Já o Aston Villa, né? Eu vou botar o Aston Villa como visitante, porque como visitante, o Aston Villa fez gol nos últimos 5 jogos, tá? Fez contra o Brentford, fez contra o Sunderland, fez contra o Feyenoord, fez 2 contra o Tottenham e fez na derrota pro Go Ahead Eagles pela Liga Europa. Então, a gente vai ter um time que tomou gol nos últimos 10 jogos contra um time que fez gol nos últimos 5 jogos fora de casa, né? Um pouco da preocupação do Aston Villa é que ele não cria tanto, tá? A gente vai ver aqui que a média de chutes no gol não é tão alta, é só 3, né? Fora de casa, tá? Fora de casa, exatamente. Isso. Mas ele tá convertendo muito, cara, é impressionante. Nesse mesmo recorte que eu trouxe do Liverpool, porque ele tem uma campanha de quase rebaixamento, o Aston Villa é o líder, tá? Nos últimos 5 jogos ele tem a melhor campanha da Premier League. Ele vem de 4 vitórias consecutivas. Vitórias até relativamente, vitórias difíceis. Ganhou do Manchester City na última rodada, venceu o Tottenham fora de casa, e aí teve joguinhos mais fáceis contra Burnley e Fulham, também ganhou os 2. E antes disso havia empatado com o Sunderland. Então não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos. E aí é mais um jogo onde, acredito eu, que as odds nos condicionam para algo de valor. Porque o resultado final não dá para confiar, né? Não dá. Nada. No Liverpool não dá. E assim, você também pode até dizer, pô, Matheus, vale a pena então dupla hipótese do Aston Villa? Cara, o Liverpool tem mais qualidade, tem muito mais time. Uma hora ele pode acordar, né? O problema é esse. Exato, aí é que tá. Por isso que eu não gosto do empate ao Aston Villa. Mas o gol do Aston Villa eu gosto. Aí eu gosto. Aqui... Ó, vamos ver aqui, ó. 1,40 já o gol do Aston Villa. Beleza que é visitante e tudo mais, mas, cara, tá capciosa essa fazinha do Liverpool, tá perigosa, velho. 6 derrotas nos últimos 7 jogos, levou gol nos últimos 10 jogos. O Aston Villa é o melhor time da Premier League no recorde das últimas 5 rodadas. Um golzinho pagando 1,40, pra uma dupla, ou até no ao vivo, se com 15 minutos o Aston Villa não fizer um gol, você puder acompanhar a partida ali, eu acho que vale a pena eventualmente esse golzinho, tá? Muito bem. Vamos agora para a Espanha, porque temos La Liga... Temos Atlético e Sevilha. Esse jogo aqui, só pra gente pontuar, Matheus, eu acho que é jogo ou para 2 gols ou para vitória do Atlético, tá? O Atlético jogou bem contra o Betis, pelo menos defensivamente conseguiu se segurar, fez o resultado, joga em casa. Em casa o Atlético é muito forte, né? Fora que ele vem dando umas rateadas, mas só pra gente botar aqui só a campanha rapidamente do Atlético em casa, né? Ele vem de bons resultados, né? Vamos ver aqui. Porque não tá perdeu nessa temporada em casa. Não perdeu em casa nessa temporada, tá? Ganhou do Osasuna, aí...
Um empate só. Nos últimos 10 jogos. Pois é. Tá, a última vez que ele perdeu como mandante foi contra o Barcelona em abril do ano passado. Ou desse ano, né? Temporada passada, pela semifinais da Copa do Rei, tá? E ele vai pegar um Sevilha, que é um time que mais uma vez briga para não cair. O Sevilha já não tá bem aí, já tem um tempo, né? Aí aquela coisa, a odd ela não ajuda tanto. Porém, cara, por exemplo, é uma cotaçãozinha 1,33. Podia estar até mais baixo, podia estar 1,20 e pouco, por exemplo, né? Para uma dupla, tal, eu acho que vale a pena. Mas eu também não confio no Atlético de Madrid ao ponto de você pegar um handicap aqui. Eu acho que vale a pena você, para uma dupla, né? Só a vitóriazinha do Atlético para uma dupla, eventualmente, eu gosto. Isso, e aqui o gol 1,5 tá pouco, né? Você teria que Não. combinar É a melhor 1,5 vitória, com pô. dupla pelo menos dupla, né, do Atlético. É a melhor Enfim, vitória. mas eu acho que é jogo que o Atlético é favorito e jogo para gols, tá? O Sevilha, nos seus jogos, ele tem muitos gols. O Sevilha faz muito gol e sofre muito gol, Sim. né? Talvez até o próprio gol do Sevilha tenha valor, tá? Não duvido. Eu terei meu receio. Aí eu tenho receio. Bom, vamos para Real e Valência, né? Esse jogo a gente vai aprofundar. O Real que vem bem, tá? O Real que vem aí nos últimos 10 jogos, não só tem uma derrota que foi justamente pro Atlético de Madrid, né? Na Ele venceu temporada. todos os demais. Na temporada, ele tem 13 jogos, 12 vitórias e uma derrota. Ele só perdeu essa dos Colchoneiros. Ó, em casa ele venceu todos, tá? E marcando pelo menos 2 gols em boa parte das partidas. Fez 2 no Barcelona. Jogou melhor que o Barcelona, né? Poderia ter sido até mais. Então, pelo lado do Real é isso. Um time muito forte em casa. Ele não mete tantas goleadas, né? 4, 5-0, mas pelo menos 2 é uma grande tendência do Real em casa. E o Valência, Matheus Montenegro, é um time que toma muito gol. Cara, o Valência como visitante, ele é a penúltima pior campanha da La Liga, tá? 2 pontos, não ganhou ainda, 2 empates e 3 derrotas até aqui, e pior ainda, ao meu ver, só marcou 3 gols em 5 jogos. É uma disparidade muito grande hoje. O Valência e o Sevilha são 2 times que são muito tradicionais do futebol espanhol, mas já faz um tempo ali que vivem meio que uma crise, brigando para não cair todo ano. Acho que é questão de tempo, inclusive, para um dos dois aí deve cair em breve, tá? E é focar 100% no Real Madrid esse jogo. A grande questão as odds não ajudam, né? Esse é o grande problema. As odds estão bem justas. É uma disparidade muito grande. A vitória do Real é 1,18, não é, Faberman? Se eu não me engano. Você estava no celular aí, né? Eu tentei dar uma enrolada, recebi tá? uma ligação aqui rapidamente, mas... Ligação surpresa, né? Ó, as odds aqui, 1,18 pro Real. Muito baixa, né? E aí é que tá. Aí você vai ter que pegar handicap. Acho que a vitória do Real em mais de 1,5 também nem tem um odd lá, essas grandes coisas, né? Acho que não bate nem 1,3. Então você teria que pegar handicap aqui. Esse é o grande ponto aqui do jogo. Eu acho que é uma partida mais para o vivo aí. Se o Real não fizer um golzinho cedo, eventualmente, aí você pega algo a favor dos merengues. Mas pré-jogo tá bem justo, tá chato para poder apostar em algo de valor. Bom, jogos do italiano, Matheus Montenegro. Alguma coisa para pontuar? Boy, Cremonese e Juventus é um jogo complicado. A Juve não tá lá essas grandes coisas. A Cremonese só perdeu um jogo, se eu não me engano, nessa temporada aí do futebol italiano. Então eu teria muito cuidado com essa oddzinha 1,5 da Juventus. Pode até chamar atenção, porque já é uma oddzinha ali que dá para aposta simples, mas eu teria receio. Onde eu vejo mais valor aqui é realmente no Napoli, tá? O Como é outro time que não tá lá mal demais não, tá? Inclusive tá conseguindo vaga em competição europeia. Mas aqui o Napoli tá em casa, time que passa mais confiança, tudo mais. Eu vejo valor nessa odd 1,95. Inclusive abre espaço para você se proteger e pegar, por exemplo, dupla hipótese do Napoli com um golzinho da equipe mandante. Cara, o Napoli em casa, vale lembrar, o Napoli é o líder do campeonato italiano e em casa ele tá com 100% de aproveitamento, tá? 4 jogos, 4 vitórias na Série A. Então, uma odd 1,95 como mandante, eu gosto, tá? Muito bem, acho que é isso. Mas o Como, olho no Como, porque é um time que tá brigando na parte de cima, né? Brigando por vaga em competições europeias. E pode ser um jogo ali que complique aí pro Napoli. Mas o Napoli em casa realmente vem muito bem. Bom, PSG e Bayern, Matheus. As odds são iguais, né? Eu acho que são leituras bem parecidas. E tem um ponto importante, né? Eles vão se enfrentar pela UEFA Champions League, né? Não é logo agora, Isso. depois desse jogo, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar. É isso mesmo, na França o jogo, tá? Leituras muito parecidas, tá, meus queridos? Aquela coisa, PSG e Bayern é meio que chover molhado, mas eu ainda confio um pouco mais no Bayern. Vamos rapidamente aqui para o PSG, líder do campeonato francês, com 21 pontos marcados até aqui, porém já teve 4 joguinhos aí que ele, pode-se dizer, tropeçou, né? Campeonato francês, a expectativa é o PSG ganhar quase tudo. Ele, ano passado, ele assegurou o título de forma invicta, ele só veio perder depois que já tinha sido campeão. E tem pela frente o Nice, que é um timezinho que eu acho que muitos pode gols dar nos uma leve jogos do Nice, hein? complicada. Pois é. 31 gols. Não é um timezinho bobo nem nada não, esse Nice não, tá? Ao meu ver. Cara, assim, esses times muito fortes, eu tenho uma teoria que quando eles tropeçam um jogo,
O outro jogo, eles tendem a dar uma resposta mais rápido, tá? A gente vai ver aqui os últimos jogos, né? O PSG empatou com o Lorient, quebrou todo mundo, né? Esse empatezinho. É, mas eu acho que é um time que, em casa, ele teve um empate com o Estrasburgo, mas que ele mereceu vencer. Saiu atrás, conseguiu empatar, teve muitas chances de virar. E o Nice, a gente vai ver aqui, ó, que ele vem até bem, né? Vem de 2 vitórias Ó, seguidas. o Pode Nice, falar. nas últimas 5 rodadas do Campeonato Francês, ele é o líder, tá? Ele tem 3 vitórias e 2 empates. O PSG, nesse mesmo recorte, ele perdeu 2. Quer dizer, acho que o PSG ganha 2 e empata 3, tem 9 pontos. O Nice, impressionante, tá? 5 jogos sem perder aí. E jogos difíceis. Lille, o Rennes, Lyon, 3 vitórias seguidas. É um time que faz gol em todo jogo, tá? Nos últimos 10 fez gol. Na temporada, E marcou em na todos. temporada, isso. E a equipe do PSG, né? Só pra gente fechar aqui, né? Teve esse empate, 3-0 no Brest, 7-2 no Leverkusen, 3-3 no Estrasburgo, 1-1 com o Lille, 2-1 no Barcelona, 2-0 no Auxerre. Cara, eu acho que esse jogo aqui é gols. Vitória do PSG não tá tão baixa, tá? Poderia até estar mais baixa, mas eu acho que esses tropeços recentes dão até uma leve incrementada na odd. Mas que é um jogo, além de tudo, gols, viu? Ó, o Nice, só correção, tá? Ele, no primeiro jogo da temporada, contra o Toulouse, ele não fez gol. Nos outros 12 que ele jogou, ele fez. Bom, para mim a leitura é a seguinte, tá? As odds estão justas. E aí eu não vejo tanto valor assim. A linha de gols é muito esticada. Você teria que pegar aí um. Pô, para aposta simples nesse jogo, você tem que pegar o PSG ganhar por 3 gols de diferença, ou você tem que pegar a vitória com mais de 2,5. Eu acho que você tem que se colocar muito no risco para poder conseguir algo de valor nesse jogo. Minha leitura é essa, tá ligado? Por isso que eu fugiria dele aí no pré-jogo. Porque a gente já vê ali que o Bayern de Munique ele tem praticamente a mesma odd, quer dizer, a mesma odd e a vitória, exatamente, né? Contra um adversário que é complicado, só que o Bayern passa mais confiança. O Bayern literalmente ganhou todos os jogos da temporada até aqui. Então por isso que eu prefiro fugir do PSG. Eu acho que você só deve botar esse jogo aí da equipe francesa na conta se você quiser fazer o bigão do dia, que você bota todos os jogos aí. Aí você pode pegar um PSG, vence 3 gols no jogo, algo assim do tipo, ou handicap. Mas PSG entre. vencer com 2 gols do PSG, eu acho que é um jogo para gols, tá? E, enfim, tem a questão do Nice fazer muito gol, pode ser um jogo muito parecido com o jogo do Estrasburgo, né? Um jogo muito movimentado e que Exatamente. o PSG talvez não vença, né? Mas eu acho que é jogo para gols. Quem quiser fugir do Vitória pode pegar o 2,5 no jogo. Eu acho que vai bater, ou por bem ou por mal. Ou pelo Nice vai surpreender e vai ser um 2-1 ou um 2-2, ou o PSG vai ser o PSG avassalador que a gente conhece e vai meter uma goleada. Eu acho que tende a ser bem movimentado. E o clássico da cidade de Bayern? Não fale isso que vai ter gente que vai acreditar, tá, Fábio, mano? Vai ter gente que vai acreditar. Bom, uma disparidade que, assim, não é tão grande, temos aí de tabela de classificação, a gente tá falando do duelo do primeiro contra o quinto, mas em desempenho é uma coisa inacreditável, né? Inclusive, fica a curiosidade, já já a gente vai ver isso aí, né? O Bayer Leverkusen tomou 7-2 do PSG há pouco tempo. Então, velho, o Bayern tá muito seguro, pô. O de Munique, né, no caso. É. É impressionante, ganhou todos os jogos da temporada, marcando pelo menos 2 gols em todos os jogos da temporada, né? Difícil não confiar no Bayern de Munique. Difícil. Olha o Bayern em casa. 4-0, 2-1 no Dortmund, que foi o jogo mais difícil. 4, 3, 5, 6. Nessa temporada ele marcou pelo menos. Saíram pelo menos 3 gols em todos os jogos do Bayern em casa e ele venceu todos. E Tá? aí tem um ponto importante também, tá? O Bayern, normalmente, os jogos são movimentados, só que ele sofre muitos gols. Essa temporada já tá um pouquinho É. distinto. Em 8 jogos de Premier League, de Bundesliga, ele só tomou 4, tá? É uma média de meio gol ali sofrido por jogo. Tá interessante. E uma média de gols marcados de quase 4 por partida. Avassalador. Gols do Leverkusen não fica muito atrás, não, tá? Ó. 4 no Paderborn, 4 no Mainz, 2 no St. Paulo, 2 no Copenhague, 3 no Werder Bremen, 4 aqui. Ó, só jogos fora de casa. Ele marcou 2 gols em todos, pelo menos 2 gols. Eu acho que é jogo para gols, tá? Acho que é uma vitória do Bayern Sim. ali por 2-1, 3-1, com 4-2. É jogo para gols. Vamos ver as odds aí, porque a vitória do Bayern paga 1,22. A linha de gols também tá esticada, né? O mais de 2,5, 1,25. As odds não ajudam. É mais um cenário aí, né? Mais um cenário. Mas acho que vai ser jogo de gol. Cara, você pode pegar ambas marcam, tá? Não é loucura, não. A gente pegou ambas marcam A gente citou ambas marcam quando foi Bayern e Borussia, por exemplo. Foi 2-1 aquele jogo. Ou a vitória do Bayern com mais de 2,5 gols no jogo. Porque aí você abre margem para a mesma leitura que você teve do PSG. Ou pode ser um 3-0 Bayern de Munique, avassalador, que é um placar plausível, 3-0.
Ou pode ser um jogo que o Leverkusen, com um ataque muito bom que tem, deu uma dificultada ali e seja um 2-1. Então, eu acho que é uma boa pedida aí também, eventualmente, tá? Mas eu repito, eu não vejo tanto valor por causa das odds. Para mim, ainda tem oportunidades melhores aí que a gente vai analisar agora no Brasileirão, né, Faberman? É isso, só para citar aqui, tem 2 jogos da Série B, eu gosto de over 1,5, tá? Nesses 2 jogos aqui. Reta Atlético, jogos final. muito... Reta final, times que tem jogos movimentados, tá? Avaí, Atlético, Goiás e Atlético. Eu fugiria de resultado final, porque eu acho que pode dar qualquer coisa. O Goiás voltou a vencer na rodada passada, né? Joga em casa. Gols dos visitantes ou mais de 1,5, tá? Eu acho que a leitura para esses jogos da Série B é essa. A gente não vai aprofundar tanto, né? Porque são muitos jogos. Mas, se você quiser aí pegar depois, vai lá no nosso Score Tabs, né? E faça a sua análise, que eu acho que é uma análise aí para jogos de pelo menos 2 gols as 2 partidas. Bom, Série A, temos 2 jogos aqui, né, das 4 da tarde. Vamos começar com Santos e Fortaleza. Sim. Duelo direto, né, contra o rebaixamento. Pois é, se o Santos ganhar esse jogo, o Fortaleza cai. Pra mim é isso, tá? Tem que sair com pelo menos um empate. Até tem que ganhar, na verdade, né? Só que assim, o empate ainda deixa ele vivo, ao meu ver. O Lion que apresentou uma certa melhora com o Martin Palermo, só que o trabalho antes tinha sido tão ruim que não tá ajudando, né? Ele tem 7 vitórias. Com o Vojvoda, em 20 e poucos jogos, foram 3 vitórias. Com o Palermo aí, num recorte, acho que de 8 jogos, ele ganhou 4. Vojvoda e Renato assim. Paiva, né? E o Renato Paiva também, importante citar, né? Importante citar. Só que ele tem pela frente um Santos que, pelo amor de Deus, também, né, velho? Tá vacilando demais o peixe. O Santos conseguiu perder do Vitória em casa, tá? No seu último jogo como mandante. Teve um bom empate contra o Botafogo. Mas o Botafogo foi até melhor, tá? Esse empate do Santos aí eu acho que foi mais sorte do que juízo. 2-2 aqui, perde do Vitória, ganha do Corinthians 3-1. O Santos, ele toma gol a 6 jogos seguidos, tá? Dos últimos 8, ele tomou em 7. A defesa não vem passando segurança. E o Brasão vem trabalhando muito. A grande questão que tem para esse jogo é que, assim, o Santos ele tem tido jogos mais movimentados, tendência de under. A gente viu aí 2-2, 3-0, 3-1, 2-2 com o Bragantino também recente. Só que o Fortaleza é a tendência de under, tendência de over. E o Fortaleza é a tendência de under, tá? Ganhou do Flamengo recentemente, até, de forma surpreendente, né? Venceu por 1-0. Só que você vê aí numa sequência recente aí, dos últimos 6 jogos, só teve um jogo que saiu mais de 2 gols, que foi contra o Internacional. 2-1. E eu acho que a proposta desse jogo do Fortaleza vai ser mais reativa, né, Fábio? Acho que vai ser como o jogo do Flamengo, né? Vai dar a bola, o Santos teve muita dificuldade quando o Vitória fez isso, né? Que era deu a bola pro Santos, o Santos teve muita dificuldade de criar chance naquele jogo, tá? Eu acho que a estratégia do Fortaleza vai ser parecida. O favoritismo é muito grande do Santos, eu não confio, cara. Eu não duvido o Fortaleza ganhar esse jogo por 1-0, ser 1-1, por exemplo. Esse jogo aqui é muito imprevisível o resultado final e até o mercado de gols. Eu teria um pouco mais de confiança pela odd no menos 3,5, tá? Muito pelo Fortaleza, eu acho que vai ser um jogo que vai demorar as equipes se exporem, né? Porque também ninguém quer perder. Então, e assim, quem sair na frente pode travar o jogo. Por exemplo, se o Fortaleza abre o placar, eu acho que a tendência o under se confirma aqui. Também acho. Naturalmente, o jogo ele tá com uma tendência até um pouquinho maior de over, né? Você vê ali o menos de 3,5, ele tem um odd melhor do que o mais de 1,5. Eu acho que é isso. Eu acho difícil sair 4 gols nesse jogo por causa do contexto da partida. Bom, Cruzeiro e Vitória, tá? O Cruzeiro que não ganha há alguns jogos, ainda briga pelo título, né? Tá ali na 3ª colocação. O Vitória é o primeiro time ali no rebaixamento, né? Está a 1 ponto do Santos, né? Os jogos até no mesmo horário vai ser interessante, porque vai definir muita coisa ali nas últimas vagas contra o rebaixamento. Vamos pegar o Cruzeiro aqui, né? O Cruzeiro nos últimos jogos... Uma vitória nos últimos 6. E aí é o meu medo, tá? Porque o Cruzeiro, o ataque não vem funcionando bem. Essa vitória contra o Fortaleza criou bastante, criou muito, tá? Nesse jogo, foi melhor no jogo. E foi 1-0 Cruzeiro, um placar mentiroso. Tudo bem, tinha muitos desfalques aqui, né? Caio Jorge, enfim. 0-0 contra o Palmeiras cansado, que tinha jogado na altitude na quinta-feira, e o Palmeiras não poupou o time todo, né? Foi com quase todo o time titular. Aí empata com o Atlético jogando melhor, não consegue ganhar do Sport em casa. 0-0 contra o Flamengo foi até um bom jogo. Perde do Vasco. Não sei, cara. A sequência recente do Cruzeiro
não faz eu confiar nele, tá? E o Vitória é aquilo, né? Ganha do Santos, perde do Corinthians. Difícil. Aí complicado confiar na vitória. A grande questão é que o rubro-negro baiano fora de casa, ele vai muito mal, tá? Ele venceu o último jogo que foi contra o Santos, mas antes disso ele tinha uma sequência de, vou até confirmar aqui, 11 jogos sem vencer como visitante. Ele tem a segunda pior defesa do Brasileirão fora de casa, tá? É isso. Ó, as odds aqui apontam um alto favoritismo do Cruzeiro, por isso eu não vejo valor em nada a É, favor do Cruzeiro, tá? não ajuda. Se essa odd Não fosse ajuda. 1,70, 1,80, eu acho que vale a pena. Inclusive, a minha recomendação para esse jogo é o ao vivo. Se essa odd bater por aí, pelo menos 1,7 por aí, e o Cruzeiro estiver jogando bem, aí eu acho que vale a pena você pegar no ao vivo a vitória. Só que pré-jogo eu não confiaria não, tá, velho? Não confio. Eu acho que a odd tá baixa, ela tá justa aí mesmo, e não confio hoje no cabuloso. Ó, meu palpite aqui era under 3,5, tá? Uhum. Porque eu acho que o Vitória também vai tentar travar o jogo, o Cruzeiro não vem conseguindo fazer muitos gols. Eu acho que se o Cruzeiro vencer vai ser ali 1-0, 2-1, 2-0. Não consigo enxergar uma goleada, até porque tirando o jogo contra o Flamengo, né, que o Vitória tomou 8, o Vitória vem de cara as derrotas, sempre vendeu no Sim, Campeonato Brasileiro. sim. E o que tem valor para uma leitura do ao vivo seria o gol do Vitória, mas o Vitória tem muitos problemas Hum. ofensivos, né? É um E ainda time mais como que. visitante também, né? Confiaria não. Mas assim, jogo difícil, tá? Eu ia só no under 3,5. Um jogo que eu acho que é pra gols, Matheus, é esse aqui. Esse é jogo pra gols. Agora chegamos aí nos jogos onde as odds nos ajudam bastante, né? Estamos falando dele, Fabermano, o Mirassol, o elefante em cima da árvore, que até hoje o Campeonato Brasileiro vai acabar e não colocam as odds justas para o Mirassol. Um time que, como mandante, está invicto, que marcou todos os jogos em casa, e agora, com a final definida entre Palmeiras e Flamengo, G4 virou G5, né? Ou seja, vagas diretas na fase de grupos da Libertadores, o Mirassol já está um pezinho e meio na Liberta. O Botafogo ainda muito irregular, né? Com Ancelotinho, empata com o Santos em casa, ganhou fora do Ceará, perde do Flamengo, perde do Inter. É um time que fora não toma gol quase todo jogo, tá? O Botafogo. O Sim. Botafogo só não tomou gol do Ceará nesse recorte recente, que é um dos piores ataques do campeonato. De resto, ele toma gol em quase todos os jogos, tá? E o Mirassol, como o Matheus falou, é o time que faz gol em todos os jogos, tá? Então, eu acho que a leitura desse jogo é gols, tá? Cara, o Tem para Mirassol veio onde de 4 correr. vitórias seguidas, tá, velho? 4 vitórias Isso. consecutivas. Só não marcou gol em 3 jogos no Brasileirão inteiro. Passa muita confiança. Já é uma realidade aí, já tem um Ó, tempo em o Mirassol, né? casa, nos últimos 10 jogos, o Mirassol tem uma média de 6 finalizações no gol. É É muita muito alto. E coisa. uma média de chutes de 15, praticamente, né? Confiar no Mirassol, porque as odds ajudam, né? As casas de aposta, como eu disse, vai acabar o Brasileirão e não colocam um favoritismo muito grande pro Mirassol. Então, todo jogo você encontra valor a favor aí da equipe mandante, tá? Tem um Mirassol ao empate pagando 1,36, só que eu ainda prefiro ter a estatística debaixo do braço. Um golzinho do Mirassol. Tem uma odd de 1,27, eu acho, se não me engano, né? Vai depender aí da casa de aposta, o golzinho do Mirassol. Mas, cara, isso bateu em todos os jogos do Brasileirão, tá? E é um cenário que, assim, o Botafogo é Ó, 1,5 irregular. eu gosto, tá? 1,30 já. E o gol do Uhum. Mirassol, que tá com áudio um pouco abaixo disso, é 1,25. 1,25. Dependendo da casa, eu dei uma conferida aqui, eu vi 1,28 em alguns, tá? Eu prefiro o gol do Mirassol do que o mais de 1,5. Até porque eu acho que é difícil ser 2-0 Botafogo. É mais fácil ser 2-0 Mirassol até. E 1-1, obviamente, também, né? Então, o gol do Mirassol, sem dúvidas, uma das melhores do dia. Bom, aqui temos o Flamengo brigando pelo título, finalista de Libertadores, contra o Sport, que demitiu o técnico, o salário atrasado. O Sport Rebaixado. tá. O Sport tá num momento muito ruim, porque ele vinha competindo nos últimos jogos, Uhum. né? Mas eu acho que agora o Sport largou de vez, tá? Vamos Pois é. pegar os últimos jogos aqui do Sport, porque ele perde do Mirassol em casa, perde do Inter fora. Aqui contra o Ceará ele até empata e ele também Uhum. perde facilmente para o Atlético Mineiro, tá? 3-1 foi um jogo que o Atlético nem fez muito esforço. Até aqui contra o Cruzeiro ele estava competindo, ele tirando ponto da galera. Depois daqui, Desandou. ainda mais fora de casa e contra o Flamengo, que perdeu no jogo passado, né? O Flamengo precisa vencer, né? O Flamengo tem uma derrota aí pro Fortaleza fora, mas em casa, por exemplo, vamos ver o Flamengo em casa aqui nos últimos jogos, pelo Brasileirão, vem conseguindo resultados, tá? Venceu o Racing, vence Palmeiras, aí não ganhou do Cruzeiro nem do Vasco, mas ganha do Estudiantes, faz 8 no Vitória, vence Mirassol, Sim. É. Atlético Mineiro Copa do Brasil ele perdeu, né? Mas assim, é um jogo chovendo molhado. O Flamengo é Cara, favorito, é ver o que tem de valor na odd, não tem é onde correr. isso. É isso, tá? A grande questão aqui é confiar a favor do Flamengo. Isso é óbvio, né, velho? Eu acho que, como você disse, já passou do tempo ali que você pode confiar em alguma coisa relacionada ao esporte. Porque até pouco tempo, até um golzinho do esporte, dependendo do jogo, você podia confiar.
mas a disparidade de odds é muito grande. Eu acho que as odds elas estão um pouco justas, só que o contexto acaba condicionando para a gente poder confiar de fato aqui no Flamengo. Por exemplo, eu prefiro uma vitória do Flamengo com 2 gols do que uma vitória do Bayern de Munique com 2 gols contra o Leverkusen no meio de campeonato, do que o PSG com 2 gols no meio de campeonato contra o Nice. Aqui é o Flamengo brigando por título, precisando dar uma resposta no Brasileirão contra o Lanterna já rebaixado, sem treinador e que meio que já desandou as coisas. Então, velho, vitória e gol e mais de 1,5 gols do Flamengo dá uma odd Só 2 gols do Flamengo é 1,30. É. E se você dupla com a vitória, vai para 1,35, 1,36, 1,33, depende da casa, né? E aí já dá uma incrementada na odd. Muito bem, então é isso. Passamos por todos os jogos, né? Os jogos relevantes, né? Desse sabadão. É isso, esse jogo é focar no Flamengo, Matheus Montenegro. Vamos para o nosso bilhete, tá? Over 0,5 do Mirassol com vitória e over 1,5 do Flamengo, tá? Futebol brasileiro, né? Vamos focar nele. Gostei, sim. Os europeus estão muito... As zebras na Europa estão cada vez maiores, então... E as odds estão muito justas também, tá, velho? Pela Europa. Isso aí acaba complicando muito, né? É como eu disse, eu prefiro esse mercado aí no Flamengo do que em favoritos europeus, tá? Ah, e a camisa de hoje, diferentona, tá, Fabiano? Esse aqui talvez você não conheça. Do Pará. Na Bragantino do Pará? O Tubarão do Caeté. Um forte abraço pra galera do Pará. Boa. Valeu. Fechamos. Só passar o nosso palpitão, tá? Dupla United, Arsenal vence, gol do Tottenham, gol do Aston Villa, vitória do Real e over 1,5. Bayern vence, PSG vence, under 3,5 em Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, gol do Mirassol ou over 1,5 em Mirassol e Botafogo, Flamengo Sport, vitória e over 1,5 do Flamengo, tá? Nosso resumão aí da edição de hoje. Fomos bem no tempo. Foi bem. Eu pensava que ia dar 2 horas de programa. E é isso, vai lá no Score Tabs, tá? Score Tabs lá, função Pro. Quando a gente tiver um programa com menos jogos, eu vou mostrar mais funções bem interessantes lá. Mas se você quiser saber logo, já vai lá, assina com o nosso cupom 10% de desconto. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto, meus queridos. Forte abraço e até o domingão.